Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou aqui falar, faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, né? Mas eu vou falar um pouco de um assunto aí que tem tomado conta do noticiário, né? Não somente da mídia esportiva, mas também do jornalismo como um todo, pela questão especialmente política, sanitária, que envolve todo o assunto, né? Djokovic foi deportado, não vai jogar o Australian Open, que começa, acredito eu, nessa madrugada. Tenho certeza que amanhã tem jogo, mas sempre que é na Austrália a gente fica um pouco confuso, não sabe exatamente os dias, os horários, mas enfim, eu acredito que começa o torneio amanhã, né? Amanhã deles, hoje à noite aqui pra gente, né? E é um torneio incrível, todos os tenistas dizem maravilhas a respeito desse torneio. Talvez seja hoje o torneio mais querido por parte dos jogadores, em função da organização, de toda a estrutura que é preparada para o jogador. E infelizmente, né, eu falo infelizmente porque eu sou do esporte e esse é o assunto que me interessa. Infelizmente, o noticiário dos últimos dias pouco disse a respeito do tênis, a respeito do esporte. E muito se disse a respeito de vacina, a respeito de comportamento pessoal de um determinado jogador. No caso, esse jogador é número 1 do mundo. Não estou isentando ele de responsabilidade, porque eu acredito que o cara que é número 1 do mundo de um determinado esporte, ele sabe que ele tem uma responsabilidade maior com relação às atitudes dele, com relação à exposição que ele acaba sofrendo e influenciando outras pessoas. Então eu acho que o Djokovic, ele deixando claro, né, eu vou explicitar aqui uma coisa da minha particularidade, porque eu acho que é importante pelo momento que a gente está vivendo. Já tomei as 2 doses da vacina, já tomei a dose de reforço, acho que isso é importante falar, porque no mundo que a gente está vivendo, dependendo daquilo que a gente fala, a gente acaba sendo colocado num determinado grupo e às vezes a gente não pertence. Infelizmente, hoje a nossa ideia ela é, vamos dizer assim, monopolizada. Então tudo que você fala, as pessoas tendem a te colocar em algum tipo de grupo, né? Então eu vou falar determinadas coisas aqui e se eu não falar que eu estou vacinado, por ser do grupo, por ser um profissional da saúde, já tomei até a vacina de reforço, pode ser que algumas pessoas venham pensar, será que ele é anti-vax igual o Djokovic? Não, não sou. Pelo contrário, minha filha tomou todas as vacinas que uma criança deve tomar, tanto pelo SUS quanto na rede particular, aquelas que o SUS não ofereceu. Quem toma conta dessa parte é a pediatra dela, não sou eu que determino o que minha filha vai tomar. Eu confio num profissional da área, um pediatra, e é ele quem diz quais as vacinas que minha filha deve ou não tomar, ou se ela precisa ou não tomar determinadas vacinas. E é assim que eu costumo agir com a minha vida. Mas o que eu vou falar aqui sobre o Djokovic, e outra coisa, hein? Torço pro Federer. A vida inteira torci pro Federer. Não vou entrar aqui no tema de quem foi melhor, Federer, Djokovic ou Nadal. Eu gosto do Federer, torço pelo Federer. Ah, mas então tudo que o Federer faz está correto? Não, mas ele faz muita coisa correta? Muita coisa correta. Então tudo que o Nadal faz está errado? Não, ele é um baita cara, faz um monte de coisa legal e é um baita jogador, só que eu torço pelo Federer. E existem 2 baita jogadores, existem 3, o Djokovic também é um jogador excelente, é um jogador fantástico. Você iria torcer contra o Djokovic se ele jogasse o torneio porque ele não tomou vacina? Não. Tem nada a ver com a vacina, eu ia torcer contra porque eu não queria que ele ganhasse 21. 21 é o número de grandes lãs, porque o Federer, o Nadal e o Djokovic, os 3 possuem 20 grandes lãs. E como eu torço pro Federer, eu não queria que ninguém o ultrapassasse. Mas ao mesmo tempo, como eu trabalho com o esporte, eu acho que é importante ter novos ídolos. E o Djokovic pode sim ser ídolo mesmo sem tomar vacina. Ah, mas você tomou vacina e aí vai ter um cara que nunca tomou vacina como ídolo? Ou que não tomou a vacina do Covid? Eu não faço ideia se o Djokovic tomou outras vacinas, se ele toma outras vacinas. O Djokovic é vegano e eu sou carnívoro. Eu não tenho nada a ver, pra mim, tem muita gente que associa a performance dele com o fato dele não comer carne. E é mentira.
Tem um monte de gente que não come carne e não sabe jogar tênis. Assim como tem um monte de carnívoro que também não sabe jogar tênis. O esporte, ele é muito além disso. O esporte envolve dedicação, disciplina, comprometimento, e nisso o Djokovic ele é irrepreensível. Ele é um baita atleta, um baita jogador de tênis. Talvez o maior da história. Sim, é difícil para eu que torço pro Federer aceitar que o Djokovic é melhor. Se a gente pensar em todos os pisos, ele pode não ser mais, vamos dizer assim, mais artístico. Ele pode não ser um cara que plasticamente falando seja tão bonito de se ver jogando quanto o Federer. Mas sem dúvida alguma, se a gente pensar que o tênis é disputado no saibro, na grama e na quadradura, ele é mais completo. Porque ele é um jogador muito mais completo que o Federer no saibro, por exemplo. E ele é muito mais completo que o Nadal na grama. E talvez na quadradura ele seja melhor que o Federer e que o Nadal. Talvez, tá? Não estou fazendo nenhuma... não tenho nem condições de fazer uma classificação a respeito disso, mas os resultados comprovam isso. A Australian Open ganhou 9, ele estaria indo para o 10º título. Então por que eu estou gravando esse vídeo, se não é para xingar o Djokovic, se não é para dizer bem feito, e ele tinha que ser deportado? A minha opinião, tinha que ser deportado sim. Sabe por quê? Porque ele iria estragar o torneio, iriam falar mais da situação política como um todo do que do esporte. O esporte não merece isso. Poucas coisas hoje em dia não estão polarizadas e não estão contaminadas pela política. E uma delas é o esporte. E cara, ia ser insuportável assistir a Australian Open, porque iriam falar o tempo todo da situação envolvendo a vacina do Djokovic. E o esporte não merece isso. Agora, por que ele foi até lá? Deu na cabeça dele, hoje eu dei vontade, eu quero ir para a Austrália, vou jogar. Não se engane, ele tinha liberação para jogar. O governo australiano errou e não aguentou a pressão. Não aguentou a crítica por terem aceitado um jogador não vacinado, porque essa era a regra. E aí voltaram atrás no meio do caminho, e aí expuseram o Djokovic a uma humilhação, é ridículo o que eles fizeram. O Djokovic não merecia isso. Ele não merecia também jogar o torneio, porque quando eu sempre falo isso para os meus atletas, você tem que entender que o tenista, ele é um cidadão do mundo. Ele vai jogar o mundo todo. Eu não sei se vocês lembram, na Olimpíada do Rio de Janeiro, o Brasil foi feito um álbum. E no álbum de figurinha, o jogador com o maior número de milhas voadas teve uma figurinha especial somente disso. Era uma informação que tinha no meio do álbum. Eu tenho o álbum, completei esse álbum. E no meio desse álbum tem uma informação. Jogador com o maior número de milhas voadas entre toda a delegação do Brasil. À época era o Tomás Bellucci, que era um tenista brasileiro que jogava torneios de ATP. O tenista ele voa o mundo todo. São 30 semanas pelo menos do ano viajando de um lado para o outro. É óbvio que você vai esbarrar em alfândegas. É óbvio. E é óbvio que se tem alguns países do mundo que estão adotando o passaporte vacinal, você tem que se vacinar. Ou você não vai jogar tênis. Você tem o direito de não se vacinar. Você não tem o direito de querer mudar a regra de um país com relação à vacina. E para mim esse é o único erro do Djokovic. O erro de saber que ele é um tenista, que ele vai viajar o mundo todo e ele não quer tomar vacina. Para o momento que a gente está vivendo, eu acho uma temeridade. Beira a estupidez. Porque um cara que precisa viajar o mundo todo para jogar tênis, ele precisa saber que ele tem que estar de acordo com as regras. Quando eu decidi passar minha lua de mel na República Dominicana, lá eles obrigam você a tomar vacina de febre amarela. Se você não tomar vacina de febre amarela, você não entra no país. Imediatamente eu fui para o posto de saúde e tomei a vacina, porque eu precisava entrar no país. Eu não quis convencer a alfândega da República Dominicana que eu não precisava da vacina. É óbvio que eu não tenho a representação que tem o Djokovic, e nunca quero ter essa pretensão. Mas a gente sabe que quando se trata de uma situação de pandemia, é fundamental que a gente entenda que alguns países vão ter determinadas
condutas que são contrárias ao nosso pensamento individual. Só que a gente tem que se adequar. Como eu disse, o tenista é um cidadão do mundo, ele não joga dentro do quintal da casa dele. O Djokovic tem todo o direito de não tomar vacina. Todos nós temos esse direito de tomar ou não. Só que a gente tem que ter o direito, a gente tem que ter a consciência de saber que se a gente decidir não tomar a vacina, a gente vai poder frequentar determinados lugares. Porque alguns lugares exigem a vacina. Assim como alguns lugares exigem que você esteja de traje social. Por exemplo, hoje eu estou com uma camiseta regata. Eu não entraria assim dentro de um tribunal, por exemplo. Por que será? Porque lá exige-se que você esteja... Você não pode entrar com camiseta regata. É errado essa lei? Não sei se é certo, se é errado. É a regra. Não estou aqui para contestar a regra. Eu estou aqui para dizer que essa é a regra e a gente tem que se adequar. Se eu fosse um advogado, eu não poderia entrar dentro de um tribunal vestido da forma como eu estou hoje. Domingo, pela manhã, com sol, eu estou de regata. Não tem problema nenhum ficar de regata dentro da minha casa. Se quiser sem camisa, eu não teria problema nenhum. Existem algumas praias que você pode andar completamente nu. Mas não dá para você sair assim no meio da rua. Porque são as regras. Então, na minha opinião, essa é a questão. E eu passo isso, estou fazendo esse vídeo principalmente pensando nos nossos jovens. Entendam que o tênis é um esporte do mundo. E como tal, se você pretende praticar esse esporte, você tem que entender o que está acontecendo no mundo e se comportar da maneira como... de uma maneira que cause o menor desgaste possível com relação às coisas que estão extra-quadra. Porque dentro da quadra o tenista já tem muito problema para resolver. É muito difícil você conseguir jogar tênis se você tem tanta coisa para resolver fora da quadra. Por isso que os tenistas têm equipes tão grandes. Tem preparador físico, psicólogo, tem empresário, tem assessor de imprensa, tem médico, tem fisioterapeuta, tem uma gama enorme de profissionais trabalhando ao entorno dele, justamente para ele pensar só no tênis. Porque é muito difícil você conseguir jogar tênis. E se você tem muita coisa para pensar, é quase impossível jogar tênis. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Se você tem o Djokovic como ídolo, continue tendo. Porque se você o tem como ídolo, pelo que ele faz jogando tênis, não tenha dúvida que você vai continuar tendo ele como ídolo, porque ele é fantástico. O Djokovic é fantástico. Ah, não, mas eu tenho ele como ídolo pela pessoa que ele é, pelo tanto de bondade, de coisas maravilhosas que ele faz. Se eu não me engano, agora ele abriu uma creche na Sérvia para atender, uma rede de creche para atender 1 milhão de crianças. Ele é um cara incrível. O Djokovic é incrível, ele não tomou vacina. Mais uma vez eu vou falar, para as pessoas não pegarem um recorte e de repente existe maldade, né? Eu tomei a minha vacina, tomei 2 doses, já tomei a dose de reforço, tomei 3 doses já. Então, muito pelo contrário, não me confundam, não é porque eu tô... Infelizmente eu tenho que ficar falando isso. Não é porque você defende a pessoa que você defende tudo o que ela faz. Não é isso. O Djokovic, ele é incrível. Ele tem 2 restaurantes na Sérvia, ele tem 3. Um que é pago e 2 que serve comida de qualidade, de graça para a população. De graça. Ah, mas se eu tenho dinheiro e entro no restaurante, pode comer. Esse é o Djokovic. Então ele tem atitudes que às vezes para alguns são esdrúxulas. Mas ele tem atitudes também que poucos conseguem ter. Poucas pessoas conseguiriam fazer o que o Djokovic faz lá na Sérvia, o que o Federer faz, por exemplo, na África. Poucas pessoas conseguiriam ajudar tanta gente. Tem muitas pessoas que ajudam e a gente nem sabe. Vai começar agora uma série na Netflix fantástica. Tenho certeza que será fantástica. Ela vai contar os bastidores do tênis. Vocês vão ver que esporte maravilhoso é o tênis. O tênis não tem jeitinho. O tênis não tem como você dar aquela acomodada. O tênis é o tempo todo. É comprometimento. O tênis, ele é disciplina. Ele é profissionalismo. Os atletas saem de férias, eles treinam nas férias porque eles sabem que eles não podem perder. Porque se eles demorarem 2, 3 semanas para retomar, eles começam a temporada muito mal, já começa a despencar no ranking, envolve a parte emocional, pressão, porque o ranking começa a te empurrar. De repente você está dentro de uma zona de classificação que já começa a comprometer a entrada nos torneios de Master 1000, que tem a premiação maior, começa a comprometer a entrada dentro dos grandes slams, premiação maior ainda.
começa a comprometer a entrada dentro de um quali de Grand Slam, que é a possibilidade de você começar a ter ganhos maiores com o esporte. Compromete lá em cima também, quando você está começando, a possibilidade de você conseguir entrar no torneio para jogar simplesmente, entrar no quali de um torneio pequeno. Porque essa é a chance que você tem de vislumbrar a carreira de um tenista profissional. É um esporte altamente profissional, um ambiente fantástico, incrível. O tênis é maravilhoso. Eu não joguei tênis na minha adolescência, não joguei tênis na minha infância. Eu conheci o tênis depois de adulto, depois de profissional formado. Acreditem, o tênis é fantástico. E o Djokovic é sim uma referência no esporte. Ele é sim um cara fantástico. Mas ele não toma vacina. E eu já disse que eu não concordo com essa posição dele. Mas eu jamais vou dizer que o Djokovic, ele é um... E colocar nele, eu não vou nem citar as palavras para não ter necessidade. Mas eu jamais vou colocar nele determinados adjetivos que denigram a imagem de um tenista fantástico, de um ser humano incrível que ajuda muita gente, um trabalhador, um cara que se dedica todos os dias da vida para ser cada vez melhor. Não é fácil ser o Djokovic. Ele entrou num momento do mundo polarizado, onde num esporte metade torcia para o Federer, um pouco mais da metade, né, que o Federer tem uma preferência realmente, um monte de pessoas torciam para o Nadal, e ele entrou no meio e falou, opa, eu também quero meu lugar, só que ele E como assim você quer seu lugar? Você não tem espaço para você. E fizeram de tudo para ele não entrar, mas ele entrou, porque o cara é diferente, acreditem, ele é diferente, eu torço pro Federer, mas eu tenho que reconhecer, ele é diferente. Ele é diferente. O Djokovic é diferente.